Cláudio Rezende. O Atlético tem um duelo importantíssimo no domingo contra o América, jogo da ida, semifinal do Campeonato Mineiro, mas a pauta continua sendo o novo técnico, quem vai substituir Jorge Sampaoli. E você tem uma apuração que está saindo um argentino e vindo outro argentino. Quem é o novo gringo que entrou na pauta do Galo, hein, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia, conta tudo aí, Rezendão. Bom dia, Thiago Reis, bom dia a todos. Dessa quinta-feira, passou o carnaval, né, galera? Agora o Atlético quer acelerar esse processo para trazer um novo treinador. É verdade que a diretoria do Atlético, Thiago, ela não quer queimar etapas, e pela apuração minha, desde ontem à noite, é de que o Galo avançou em um dos nomes daquela lista final. Você vai se lembrar que eu trouxe aqui na Itatiaia desde o último domingo, segunda-feira de carnaval, que o Atlético tinha 3 portugueses e 1 argentino nesta lista final. E um desses nomes, a negociação avançou. O Atlético já teve aí 2 conversas importantes com esse possível novo treinador. E trata-se do argentino Eduardo Domingues, 47 anos, treinador do Estudiantes de La Plata, da Argentina. O Eduardo Domingues, quem tá no YouTube tá vendo já a foto dele aí, Thiago. Foi zagueiro, né? E depois se tornou treinador. E tem um trabalho longevo no Estudiantes. O Galo quer um treinador que consiga entrar no projeto e que seja mais duradouro, né, Thiago? O Atlético vem trocando muito técnico numa mesma temporada. Ele tá lá desde 2023. Então, ele esteve na temporada 23, 24, 25 e tá já, então, 3 temporadas inteiras e mais esse início de 2026. Os números do Eduardo Domingues, Thiago, para o torcedor atleticano que não conhece, até aqui no Estudiantes, desde 2023, ele tem 162 partidas com 74 vitórias, 43 empates, 45 derrotas. Tem um aproveitamento interessante, né? Venceu bem mais do que perdeu. Gosta do esquema tático, gosta de jogar no 4-2-3-1. Então ele vai com 2 volantes, mais 3 armadores e um homem centralizado, né? O chamado centroavante. Foi campeão argentino, temporada 2024-2025, e chamou atenção, Thiago, aí eu acho que você vai se lembrar, o ouvinte também, que não conhece tanto aí o Eduardo Domingues. O Estudiantes, ano passado, disputou contra o Flamengo, Copa Libertadores. Eu tava olhando a foto dele, eu tô assim, eu conheço esse homem, esse aí eu conheço. Ô Rezende, naquele confronto com o Flamengo, rapaz, ele faltou entrar no campo. Ele é aquele treinador enérgico, rapaz, eu assisti ao jogo, ele chamava o bandeirinha, ele chamava o quarto árbitro, teve um tumulto, acho que o juiz deu uma dica pra ele lá, um negócio de substituição. Foi, no Maracanã. Não teve um B.O.? Foi expulso o Plata, né, do Flamengo no Maracanã nesse jogo, foi bem tumultuado, e o Flamengo ganhou no Maracanã 2-1, e o jogo de volta foi em La Plata. E aí o Estudiantes ganhou de 1-0, o time dele ganhou do Flamengo no tempo normal, foi pros pênaltis. Aí o Flamengo se classificou 4-2 nos pênaltis. O time dele, Thiago, eliminou antes do Flamengo, né? Pra chegar às quartas, eliminou o Cerro Porteño do Paraguai. E na fase de grupos, ele teve no grupo do Botafogo. Ganhou, inclusive, do Botafogo, também jogando em La Plata, foi líder do grupo do Botafogo, tanto que ele decidiu contra o Flamengo em casa, né? Ou seja, fez uma campanha melhor do que o Flamengo na fase de grupos. Ano passado, então, chamou atenção esse treinador, não só pelo bom trabalho dele, por esse estilo também, Thiago, mas por ser um treinador que já está há muito tempo no Estudiantes, tá muito bem por lá, mas toparia vir para o futebol brasileiro. Porque ele sabe hoje a força do futebol nosso aqui do Brasil em relação à Argentina, e ele pode, quem sabe, fazer um trabalho ainda melhor de resultados, e esse nome agrada a diretoria do Atlético e as negociações, o nome dele está na mesa. O Atlético pode fechar, Thiago, daqui 2, 3 dias? Pode, mas também me disseram que a negociação pode durar um pouquinho mais, até porque o Galo agora vai ter que convencer, sabe quem, né, Thiago? Veron, que é o presidente, né, do Estudiantes, Sebastián Veron. Mas ele tem multa, tem... Não, tem multa, né, porque o contrato dele é até o ano que vem, né, e tem mais esse ano inteiro e mais 2027. O contrato é longo, mas
pesa a questão dele querer vir para o Brasil, né? Isso é o que a gente sabe de momento, Thiago. O Estudiantes nesse momento é o 4º colocado no campeonato argentino, faz um bom trabalho, lá é o início, ainda são apenas 5 partidas na competição, mas o fato, né, de um trabalho tão longevo como o do Eduardo Domingues desde 2023 à frente do Estudiantes de La Plata, que está entre os grandes, né, pressão, tá acostumado a lidar com grandes jogos, credencia esse novo técnico, possível novo técnico do Galo. Mas a imagem que eu tenho, põe de novo. Você que não tá no YouTube, você tá assim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Se você entrar agora no YouTube, eu tenho certeza que ao ver a imagem dele, você vai se lembrar. No jogo contra o Flamengo, ele arrumou um fuzuê no Maraca. No jogo contra o Flamengo, ele entrava no campo e ele voltava. Treinador enérgico, falava muito com o árbitro. Ele é novo, né, Cláudio? 47 anos, Thiago. Vida de treinador não é fácil não, né? Pela foto aí parece que ele tem uns 60. Mas é novo, tá com energia e é aquele treinador de trabalho à beira do campo enérgico. Ali Oliveira, Alexandre Simões, bora analisar, os números estão postos aí pelo Cláudio Rezende, o novo nome para assumir o Atlético. Te gusta? Le agrada? Ali Oliveira. Bom dia. Muito bom dia, viu, Tiago? Parece um bode velho, né? Ele não realmente... faz isso, cara. Não, tá muito desgastado de rosto, cansa, que a gente fala, né? Cansado, né? Não é essa análise que eu quero, cara. Ok. É que você me chamou muito... como treinador. Ok. Bom dia, viu, pra todo mundo. Bom dia pro nosso ouvinte que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. É um bom nome, né? O Cláudio falou de esquema tático, né? Eu tenho uma pequenina tese que eu acho que o treinador pode preferir um desenho tático, mas não pode trabalhar só em cima dele, tem que ver o material que ele tem à disposição, né? Os jogadores que ele tem à disposição, para ver se eles se sentem confortáveis. A gente já viu vários exemplos, evidentemente eu não vou citar nome, porque eu não quero ser deselegante, Sampaoli, mas que, por exemplo, gostava de jogar com 3 zagueiros. Eu gosto de jogar com 3 zagueiros, meu esquema é 3, mas não tem um zagueiro, né? Como é que você vai jogar com 3? Então esse negócio de um esquema pré-determinado, isso não me agrada. Você tem que, claro, você tem a sua preferência, mas você tem que se adaptar ao que você tem de material humano. Qual que é o esquema que o Cláudio falou? 4-2-3-1. Joga 2 volantes, 3 armadores, né? Ali, 2 pontas, ali um centralizado. É um esquema que o Atlético já usa. Do Cuca, né? Mais tempo. E assim, Deu certo, né? No caso do Atlético, eu acho que conforta bem. Porque você tem 2 zagueiros, até porque você não tem muito zagueiro, você não tem... Tá difícil para ter zagueiro no Atlético. Você tem 2 volantes que você tem de qualidade, né? Você tem até para escolher ali as opções do meio. O Alan Franco e o Maicon hoje são os preferidos. Quando o Alexander puder voltar, tiver à disposição, é sem dúvida um grande nome. E você tem 3 jogadores que podem fazer ali a função de meia, né? Você pode acomodar, você tem o Vitor, ex-Vitor Hugo, você tem o Scarpa, você tem o Dudu. São ótimos nomes, sem dúvida alguma, que você tem o Renier, que também pode fazer essa função. Então, nesse caso aí, até um esquema que conforta bem esse tipo de elenco, né? E agora me chama muito a atenção o fato de praticamente estar proibido, né? Você não viu o Claudião falar ainda de nenhum treinador brasileiro, como se fosse o principal característica ser estrangeiro. E eu vou te falar que isso me preocupa. Tem que ser bom. Se o cara é argentino, se o cara é português, se o cara é brasileiro, o cara tem que ser bom. Mas não se fala em nenhum treinador brasileiro de jeito nenhum, né, Tiagão? Não, o Cláudio, desde o primeiro momento na negociação, descartou a possibilidade de um técnico brasileiro. Sim. E a lista final teriam 3 portugueses e 1 argentino. O detalhe, Thiago, é que os treinadores portugueses que a gente citou aqui, né? Arthur Jorge, o próprio Pedro Martins, são treinadores empregados no mundo árabe, né? Os caras estão lá ganhando rios de dinheiro e no primeiro momento seria muito difícil tirá-los, né? E aí o Atlético tinha esse nome do argentino e, pelo que a gente apurou até aqui, esse nome avançou. Não quer dizer que ele vai ser o técnico do Galo, não está fechado, mas tá avançando. As conversas, pelo que eu pude saber até agora, Thiago, as conversas evoluíram, as conversas agradaram. Pelo menos é viável, é possível, né, o Claudião? Porque você vai falar pra um cara desse aí que tá no mundo árabe, o cara ganha 3 vezes mais. Exatamente. Não tem pressão nenhuma, não tem calendário, o cara que tem uma família, o cara fica com a família o tempo todo. Fala assim, você quer? Raimundão, meu querido, tem um negócio bom pra você. É difícil, né, Tiagão? Ô, Alexandre Simões, eu sei que você já fez aí um dossiê
na vida do Eduardo Domingues, que pode ser o novo técnico do Atlético. Hoje é o técnico do Estudiantes de La Plata. A carreira dele, né? O Cláudio Rezende falava da trajetória. Ele começou no Huracan, esteve no Los Angeles Galaxy. Esteve no Galaxy naquele momento áureo ali, 2008, da MLS, com grandes investimentos. Ele fez carreira basicamente no Huracan, né? Colón, depois no Nacional do Uruguai, no Independiente, agora no Estudiantes de La Plata. O que você me conta do Eduardo Domingues? Professor Alexandre Simões. Que saudade. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Cláudio, Ale, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, ele faz um belíssimo trabalho no Estudiantes. E a gente pode dizer belíssimo trabalho porque o futebol argentino, embora pra gente pareça bagunçado, e olha que loucura, hein? Que ponto a gente chegou. De toda forma, é um futebol muito equilibrado. Tá? Mesmo que às vezes num nível mais baixo, né? Nos últimos anos tem sido... Exato, mas a gente não vê mais River e Boca soberanos, muito pelo contrário, né? E o Estudiantes, a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que é, no cenário nacional, o clube mais vitorioso nessa era do Domingues. Já ganhou a Copa da Argentina, a Copa da Liga, o que eles chamam lá, o que seria a Supercopa deles, ele ganhou 2 vezes, é o atual campeão argentino, ganhou o campeonato argentino em cima do Racing, numa final emocionante, né? Porque foi campeão nos pênaltis e com o Verón, o presidente, na torcida. Porque o Verón foi punido pela AFA, vocês vão se recordar daquele episódio com o Rosário Central, que ganhou um título. Deu as costas pro Rosário na hora que o time foi entrar em campo. Exato, ganhou um título na canetada, o Verón foi punido pela AFA, teve que assistir a final do Estudiantes contra o Racing, da torcida, e o Estudiantes foi campeão. Então, quer dizer, num cenário de muito equilíbrio, tá? De muito equilíbrio, que é o futebol argentino atual, o Boca e o River não têm mais aquela supremacia que eles tinham, nem financeira. E aí o Estudiantes se destaca sob o comando dele, que está lá desde 2023. E de lá para cá, ele ganhou tudo que é possível na Argentina. Então, quer dizer, é sem dúvida nenhuma um treinador capacitado e que, mais do que isso, passa por um grande momento. Então é sem dúvida uma aposta certeira caso o Atlético consiga contratá-lo, porque o Eduardo Domingues vive o melhor momento da carreira dele como treinador nesse comando do Estudiantes de La Plata. Ô, Cláudio, por mais que o torcedor fique ansioso, já, né? Você falou do Galaxy, ele jogou lá. Ele não foi técnico, né? Porque ele foi zagueiro, né? Ele jogou no Los Angeles Galaxy. Começou mesmo como treinador um pouco depois. E tem um outro detalhe dele. Mas era um treinador em campo. Isso que ele... Eu não sei se você percebeu. Ele era um treinador no final da carreira ali. Orientava, rapaziada. O zagueiro, quando é bom, geralmente ele dá bom técnico. Ele fala left, right. Ele falava. Ô, Simões, Carlos Bianchi. A filha do Carlos Bianchi é a esposa dele. Aí eu falei que eu já falei que ia rolar um... É porque ele... Eu achei que o Simões ia... Esse é o tipo de informação do Simões. Simões é que eu tô aqui, ó. Meio Léo Dias isso aí. A esposa dele é a Brenda Bianchi. Isso, e ele foi revelado no Vélez, né? E o Carlos Bianchi, embora todo mundo tenha a imagem do Bianchi ligado ao Boca, o Bianchi é muito ligado ao Vélez também, né? Inclusive foi campeão da Libertadores com o Vélez nos anos 90. Aliás, o único título do Vélez. Então, eu tô imaginando de onde o Cláudio tirou isso. Você imagina o Paulo Brax? Ô, Eduardo Domingues, como é que tá? Você é casado com quem? Pô, aqui a gente pergunta, você é filho de quem? Você é casado com... Agora o Bianchi foi um treinadoraço, né? Não, já foi objeto do desejo dos clubes brasileiros por muitos e muitos anos, né? Era cair um treinador Bianchi no aeroporto. Isso. Estão buscando. Depois do Bianchi, aí virou Galhardo, né? É verdade. E nunca veio também, né? Mas agora vem o genro do Bianchi. 11h56. O Cláudio dizia o seguinte: por mais que o torcedor fique ansioso, o torcedor fique nessa expectativa de ser anunciado logo, me parece que não é o caso da diretoria, que está confortável com o trabalho do Lucas Gonçalves até aqui. Exatamente. Aquela apuração que o João Vitor Xavier trouxe ontem, né? Que o Atlético não tem essa pressa toda, pode continuar com o Lucas Gonçalves até que se acerte com o treinador, com tranquilidade. É isso mesmo. O Atlético está nessa linha. Pode ser que avance, pode até ser, Thiago, que domingo, por exemplo, se avançar bastante hoje, amanhã, fechar com o treinador, pode até estar domingo lá no camarote da Arena MRV vendo o jogo, mas isso não quer dizer não. Pode ser que feche daqui a 1, 2 semanas, também há essa possibilidade. Enquanto isso, o Lucas Gonçalves vai comandando. Ontem já comandou o treino, hoje tem já tendo um outro treino pela manhã. A princípio, Thiago, eu posso praticamente garantir ao torcedor que o Lucas Gonçalves vai ser o técnico do Galo no domingo contra o América. Até porque
o Eduardo Domingues tem até um jogo amanhã, né? Eu tô vendo aqui, tem um jogo amanhã do Estudiantes. Tem um problema, não tem como sair da Argentina não, tá em greve lá. Os aeroportuários, né? Há uma reforma trabalhista em curso no governo da Argentina e tá tudo em greve, não entra nem sai ninguém. Na Argentina tá tudo em greve, Cláudio. Exatamente, e amanhã eles jogam lá contra o Sarmiento, então o jogo amanhã é o jogo do Estudiantes. Então, a tendência é essa, viu, Thiago? O Lucas Gonçalves permanece no Atlético no comando, pelo menos esse primeiro jogo contra o América. Na semana que vem o Galo joga contra o Grêmio, fora de casa, também não descartada a presença do próprio Lucas Gonçalves no Campeonato Brasileiro na quarta-feira da semana que vem, e tem um jogo de volta contra o América no outro domingo, né, para começar o mês de março. Aí vamos aguardar se já com o novo treinador ou não, né, Thiago? É isso, vamos continuar de plantão. Cláudio Rezende naquele zap. O Cláudio descobriu até a esposa do cara, né? O Cláudio tá em cima de tudo, ele fica o dia inteiro no zap. Ligação, pra lá, pra cá. Agora ele tem um tal de Telegram também, pra ninguém descobrir a fonte dele. O Cláudio conta tudo pra você aqui no Rádio Esportes. Agora... Ô Cláudio Rezende, o Galo tem compromisso no domingo contra o Coelho e quarta-feira Porto Alegre contra o Grêmio. Aliás, o Grêmio já tá numa pressão danada, né? Empatou com o Juventude no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho dentro de casa. O português já tá sendo cobrado, o técnico do Grêmio, a torcida já na bronca. O Galo tem que aproveitar, hein, Cláudio? É verdade, né? O Atlético não ganhou no Brasileirão ainda, Thiago, precisa reagir. Quem sabe vai ser com o Lucas Gonçalves, agora nesse fim de semana no Campeonato Mineiro, e depois lá contra o Grêmio em Porto Alegre. O Atlético tem esses dois jogos importantes na sequência e... Thiago, teve esse período aí sem jogo, né, no meio de semana, o que não estava acontecendo. É muito raro esse período, né, que os jogadores puderam recarregar as baterias para jogo no domingo. E aí, Thiago, eu entendo que o Lucas Gonçalves, ele vai preparar um time praticamente aquele que jogou, né, ou até o mesmo que venceu o Itabirito, porque ele não tem muito motivo para mexer no time, né, Thiago? 7-2, o ataque funcionou. O meio de campo também, com a entrada do Gustavo Scarpa, ele colocou o Dudu na dele ali pela esquerda, colocou o Scarpa, o Hulk fez hat-trick, então a tendência é de que o Lucas Gonçalves mantenha aí o time para esse duelo contra o América no fim de semana. E tem um detalhe importante, o Galo tá tentando, viu, Thiago, até amanhã regularizar a questão contratual do volante, o Tomás Pérez, que chegou e não foi anunciado oficialmente ainda, já fez exames médicos, está fazendo atividades, questão burocrática mesmo. O Galo deve anunciar esse jogador ainda hoje e o nome dele precisa estar no bid até amanhã, porque é o prazo final para o Mineiro. Depois de amanhã ninguém mais pode jogar o Campeonato Mineiro. Se o Galo contratar o outro time que está aí nas semifinais, qualquer atleta a partir da semana que vem, por exemplo, o atleta não pode jogar no Campeonato Mineiro porque as inscrições para o campeonato terminam amanhã, sexta-feira, um dia antes, né, dos jogos das semifinais. Então é esse o detalhe, Thiago. O Galo deve colocar, sim, esse jogador, o último reforço que chegou, o Pérez, em condições de jogo para esse duelo de domingo lá na Arena MRV. Eu acredito, Thiago, que a gente vai ter um público mais interessante, né? Porque depois do 7-2 o torcedor ficou mais animado, né? E é um clássico, né, Cláudio? Exato. É um clássico decisivo, é mata-mata. Com certeza a galera tem que ir. Se você tá sem grana, Thiago, gastei muito dinheiro no carnaval. Tem problema não, tem sorteio de ingresso no Rádio Esportes. Alô, torcida do Galo, quer ir ver, apoiar, torcer pelo Galo no domingo? É só responder a pergunta de hoje: quem é o atual campeão da Recopa? A Recopa Sul-Americana, hoje tem o Flamengo em campo. Quem venceu a Recopa pela última vez tem ingresso pro jogo do Galo. É só colar comigo no YouTube, no @Itatiaia Esporte, no @Itatiaia Oficial. Alexandre Simões, o que uma boa vitória não faz, o que a saída de quem fazia mal também não faz, né? São Paulo espirrou, já mudou o astral na cidade do Galo e também na torcida, como disse o Cláudio, né? Tudo para termos um bom público domingo às 18 horas, não é nenhum horário criminoso, dá para aproveitar o domingo tranquilo, aquele cochilo e partiu a Arena MRV, Simões. Exato, o Thiago, e é interessante assim, o jogo do Atlético de sábado, a gente sentia o time leve, né?
e leve em todos os aspectos, não só no aspecto que a gente pode dizer espiritual mesmo dos jogadores, né? Ambiente, né? Mas e ambiente e dentro de campo, né? Eu não sei se o Alê teve a mesma percepção, o Cláudio estava lá na beirada do campo, né, Cláudio? E lá beirada é beirada mesmo, né? Quase participa do beirada jogo. No nosso sapão do Bonfim dentro do campo. Exatamente. Mas o juizão até falou, Cláudio. Isso. Não critica aí, não. Cláudio. Não critica, não. Ele até conversou comigo durante o jogo. Achei que ele era essa barrigona sua na beirada do campo. Aí é brincadeira. Ele engoliu o ar lá. Aqui. Mas o que eu senti, cara, foi um Hulk muito próximo do Hulk dos melhores momentos. Um Hulk livre, leve e solto. Impressionante. O mesmo com Scarpa. Pô, você tem que pegar os caras, você tem uns craques, não tem? Pô, pega o craque e deixa o cara jogar onde ele sente a vontade, onde ele gosta de jogar, onde ele rende melhor, entendeu? Não engessa o cara. Acabou que tem o Hulk de costa pro gol. O Scarpa ficava... Primeiro que o Scarpa nem jogava direito, né? O Scarpa ficava mais no banco do que em campo, né? Isso eu não vou chamar de crime, mas vou chamar de pecado, né? Você ter um jogador igual o Gustavo Scarpa e botar ele no banco e para jogar alguns que são piores do que ele, então quer dizer, o Atlético recuperou um espírito, acho que recuperou num momento importante, reta final de Campeonato Mineiro, e é um Campeonato Mineiro muito importante pro Galo, tá? Ser heptacampeão mineiro seria um dos grandes feitos da história do Atlético. Desde o profissionalismo, nós nunca tivemos um heptacampeão, isso começou em 1933, são quase 100 anos. A gente tem o América Deca, mas na era do amadorismo. No profissionalismo, as maiores sequências são o hexas do Galo, de 78 a 83, e o atual. E o Campeonato Brasileiro ainda começando, vem Copa do Brasil aí, vem Sul-Americana, então quer dizer... Eu senti um Galo completamente diferente nesse jogo em Nova Lima. Ô, Ale Oliveira, você já viveu o ambiente de vestiário, mas... Pra além disso, né? Qualquer ambiente, trabalho, poxa, vou sair da minha casa, vou apresentar o Rádio Esportes, tem que estar aqui de espírito leve, sorriso no rosto, graças a Deus, bem remunerado, na rádio mais ouvida do Brasil, com peso, com responsabilidade, mas acima de tudo com alegria. Isso em qualquer ambiente. No futebol, Ale Oliveira, é fundamental, né, amigo? Você não tem a dúvida, né? Você trabalhar com alegria, né? Você trabalhar numa atmosfera positiva e também, fora isso, né? Você jogar na sua posição, os melhores jogarem juntos, né, num desenho tático que acomode os principais jogadores. Evidentemente que isso faz muita diferença, entre outras coisas, né? Então a melhora foi absurda, tanto que a discussão do momento é perigoso ficar com o Lucas Gonçalves nessas partidas. Perigoso estava antes com o Sampaoli. Aí que era realmente o perigo, né? Então acho que o time melhorou muito. Mas o Itabirito não é parâmetro. O campeonato é cheio de Itabirito, meu amigo. É o Itabirito do Norte, Itabirito do Sul, Itabirito do... Entendeu? É pouca diferença. Perdeu do Norte, por exemplo, com um gol que o VAR achou ali, né, aquele impedimento milimétrico, senão o Norte teria vencido o Atlético. O Itabirito ganhou do Betim e o Atlético empatou com o Betim, por exemplo. O Atlético empatou com o Atlético uma semana antes de fazer 7 no Itabirito. E empatou com o Atlético dentro da Arena MRV. E tomando sufoco, e com o time, né? E com o time. E com o time. Então, Tombense também foi com o time titular. As mudanças, eu acho que a simplicidade no desenho, na escalação, sabe? Você deixar os jogadores mais felizes, mais satisfeitos, né? Então, eu acho que melhora muito e melhora realmente significativamente. Tanto que essa foi a pior notícia pro Coelhão, né? Porque eu acho que o Atlético antigo, com o outro comandante, eu acho que o América tinha todas as possibilidades, como mostrou, inclusive nesse Campeonato Mineiro, no empate em 1-1. Agora, a coisa ficou mais difícil pro nosso América, né? Meu em 33%, ok? Incrível, América. Na hora de pegar o Galo cambaleando, retira o homem. Meio-dia com mais 11 minutos. Aliás, o Fabrício Calazans vai falar do América já. O Coelhão, que já sabe quem será o seu adversário na Copa do Brasil. Já vamos falar também de Copa do Brasil. Cláudio, para fechar o Galo, a programação. Tem ingresso à venda ainda, né, Cláudio? Tem. Os ingressos começaram a ser vendidos agora há pouco, Thiago. E R$29,90 a partir desse valor pro setor Internorte. Todos os planos Galo na Veia, inclusive o Galo na Veia da Massa, é a promoção aí pro setor Internorte. Fica ali atrás do gol, à esquerda das cabines, ali a promoção. Então, a partir desse valor, Thiago, R$30 aí o torcedor
que é sócio, vai poder acompanhar o Galo no duelo contra o América. Ainda tem treinos, né? Hoje, quinta-feira, a atividade já foi pela manhã. Amanhã, sexta e sábado, treinos no período da manhã, sexta e sábado. E aí a concentração para o duelo contra o Coelho, o Galo, que pode, repito, ter o time que venceu o Itabirito de novo, aquele time do 7-2 no domingo lá na Arena MRV, Thiago Reis.